Fala galera, beleza? Tô aqui andando com meu cachorro. Vou conversar com vocês. Caso da semana. O Papa tem sido bem, vamos dizer assim, o Papa tem sido bastante contra o que tem acontecido dentro do âmbito da geopolítica e das guerras. E ele não é o primeiro a fazer isso, ele não é o primeiro a se colocar contra as guerras, não é o primeiro a se colocar contra os conflitos, contra a morte de pessoas. Os papas sempre se posicionaram contra esse tipo de coisa. Aliás, o Papa, se eu não me engano, foi o Ratzinger. Foi o Francisco, que intermediou uma reunião privada entre líderes da Palestina, de Israel, enfim. Ou seja, o Papa, ele é um personagem que tem uma voz, tem um microfone muito grande, ele pode influenciar muita coisa. Mas ele tem sido um crítico do que tem acontecido nos Estados Unidos em muitos aspectos. Mas dentro da questão da geopolítica, é mais crítico ainda com relação às guerras. Só que o governo Trump e o Pentágono não estão gostando muito de que o Papa está falando demais. E diga-se de passagem que o Papa é americano. Muito bem. O que aconteceu essa semana foi que o Pentágono mandou um enviado do Pentágono para conversar, ter uma conversinha de pé de orelha, pé de ouvido com o pessoal do Vaticano. Vejam só. E nessa reunião foi colocado de forma clara que os Estados Unidos podem bombardear quem eles quiserem, inclusive o Papa e o Vaticano. E que eles não estão gostando, o Pentágono e o governo Trump não está gostando muito dessa história de o Papa ficar falando e criticando o governo Trump. E criticando as ações militares dos Estados Unidos. Bom, 2 pontos. Primeiro ponto é que o camarada que foi enviado para conversar com a galera do Vaticano foi um francês. E isso não foi feito à toa. Não. O francês foi falar com a galera do Vaticano, um francês, porque lá no século XII, anos 1300 e cacetada, tinha um papa chamado Bonifácio VIII, e que arranjou um pé de guerra, falando, criticando, com o tal do Felipe IV da França. O Felipe IV da França, no caso a coroa francesa, tomou a decisão de prender o Papa, o tal do Bonifácio VIII. Resultado, humilharam o Papa, com certeza bateram, foi pouquinho no Papa, e aprisionaram o Papa, e o Papa ficou preso e morreu lá nessa situação humilhante, porque o Papa era contra a coroa. Quando você manda um francês conversar com a galera do Vaticano e ainda de forma clara diz que eles fazem o que eles quiserem, isso fica óbvio que a mensagem e a ameaça contra o Papa e contra o Vaticano foram absolutamente diretas. Mas tudo bem, esse é o ponto número 1. O resultado disso foi que o Vaticano, em mensagem direta ao que o Papa diz, né, os spokespersons do Papa disseram que eles não vão pisar o pé nos Estados Unidos enquanto o Trump estiver no poder. É óbvio, porque se eles estão ameaçando de bombardear o Vaticano e matar o Papa à distância, imagina se o cara me pisa nos Estados Unidos. Então o Vaticano emitiu uma nota, falou que nós não temos planos tão cedo de pisarmos nos Estados Unidos. E é óbvio, por uma questão de segurança. Para fechar esse vídeo aqui, quero deixar uma mensagem para os adventistas, porque eu sei que a maioria dos adventistas dorme de luz acesa por causa do Papa, morre de medo por causa do Papa, acha que vai ser perseguido por causa do Papa e da união do Papa com os Estados Unidos. E aí eu me lembro, no ano passado,
quando o o Trump tomou posse, né? O número de pastores adventistas, de lives. Quantas lives? Muitas lives. Muitas lives proféticas da igreja adventista, dizendo que o Papa iria se unir contra o primeiro Papa americano. Lembra disso? Lembra, né? E nunca houve um distanciamento tão grande entre Vaticano e Estados Unidos como o que está acontecendo hoje. E você com medo do Papa. Você adventista com medo do Papa. Não! Pastor, eu estou aqui imitando os pastores adventistas. Né? Luiz Gonçalves que não vale R$1. Luiz Gonçalves. Tudo está pronto. O cenário está pronto. O cenário está preparado para a união. O primeiro Papa americano. Qual que é aquele pastor maluco adventista lá de Americana? O cenário está pronto. A besta. A união dos poderes. Aí eu falo para você. Se a besta que sobe do mar. Você aí, da quarta-feira profética adventista. Você aí do domingo, dos 5 minutos proféticos, do culto de domingo, da igreja. Você aí que cuida da livraria Centro White da sua igreja, daquele cantinho lá da tua igreja tem uma estante com o livro da Ellen White. Você, a besta que sobe do mar, quem que é? Dentro do adventismo. Desculpa, quem que sobe do mar? Quem que é a besta que sobe do mar? Coloca aqui nos comentários. Quem é? Quem é a besta do adventismo que sobe do mar? É o Vaticano, não é? Não é o Papa? E aí, na inversão de valores do adventismo, o Papa dá poder para os Estados Unidos. Vejam só. Vejam só. Vejam só. E agora o Papa está falando que não pisa nos Estados Unidos. Que não pisa. Até quando, adventista? Você vai ficar dormindo de luz acesa aí por causa do Papa? Até quando você vai cair na lábia do Michelson Borges? Bom, terminei de andar aqui com o meu cachorro. Porque ela tá nem aí pra Papa, pra adventismo, pra Pentágono. Tchau pra vocês.